Fala Hélio Hortanas de todo o Brasil. A gente está voltando aqui, né, com a geografia de Belo Horizonte. Conteúdo que vai estar sendo cobrado em vários editais quando a gente falar de concurso de Belo Horizonte. E agora a gente vai trabalhar um conteúdo mais gostoso, né? A gente já trabalhou sobre a questão de bares de Belo Horizonte, né? Mas agora a gente vai falar basicamente sobre um conteúdo mais gostoso, mais relacionado à questão urbana de Belo Horizonte. Lembrando, basicamente, que a primeira cidade que a gente teve planejada, né? Primeira cidade planejada que a gente teve aqui no Brasil em relação às metrópoles foi Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte, ele foi planejado para ser metrópole. Ele não foi, por exemplo, você teve a cidade, depois você vai ter a metrópole. Belo Horizonte, ele foi criado, né? Exatamente, saiu do Curral del Rei e depois virou, no caso, a metrópole que a gente tem hoje. Então, teve um trabalho todo importante em cima disso, a gente teve uma equipe de engenharia, então teve, vamos dizer, um golpe, né, em cima disso, mas a gente não vai falar especificamente disso, a gente vai falar de uma questão atual demais em relação a Belo Horizonte, que a gente vai falar do processo, Processo de conurbação. Além da gente falar da região, de uma característica específica da região metropolitana, né, a gente vai dar um toque aqui para vocês também em relação ao colar metropolitano. Então, além de ter Belo Horizonte, ter a região metropolitana, a gente tem o colar metropolitano. Então, vão ficar espertos demais em relação a isso, porque a gente tem que entender isso para saber que essa área ela tem uma característica conurbada. Né? Então vão lembrar que conurbação é um processo que normalmente une essas estruturas de maneira física e vão entender isso aqui, como que isso acontece, beleza? Primeira coisa, a gente tem que entender o que é urbano, a gente tem que entender o que é rural, a gente tem que entender o que é Belo Horizonte, a gente tem que entender região metropolitana, colar metropolitano e a gente tem que saber também, né, o que vai ser a conurbação. Então vem cá, vamos estudar aqui agora, beleza? Lembrando, LJ Aulas vai te preparar novamente, melhor do que qualquer outro lugar. Você faz o quê? Você, para continuar recebendo esses vídeos, né? Curte aí, certo? Vamos curtir, beleza? Vamos deixar o seu like, vamos se inscrever aí no canal, né? Vamos comentar, vamos compartilhar isso aí. Então, beleza, devido à grande quantidade de likes que a gente teve no outro vídeo, a gente está fazendo esse aqui e vai continuar. Quer ter mais informação? Quer ter o quê? Você quer ter o curso completo? Também está aí, né? Na descrição, o curso bacana, você pode dividir em até 18 vezes, ó. O único lugar que faz isso é LJ Aulas, então vem pra cá. Vamos entender então agora. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é urbano, beleza? E a gente tem que entender o que é urbanização, tá? Então vamos falar. Primeiro, urbanização é quando eu tenho a minha população do meio urbano, né? Então, a população do meio urbano, ela ultrapassa o quê? Ou seja, ela vai ficar maior que a urbanização, vai ficar maior do que a população do meio rural. Né? Então, quer dizer que a minha população urbana, ela é maior do que a rural, então quer dizer que eu vou ter o procedimento que eu chamo de urbanização, e nesse procedimento, se eu tenho, o pessoal saiu do campo, né? Vamos deixar isso aqui maior aí para vocês, ó. Se o pessoal saiu do campo e foi para a cidade, isso causa o que a gente chama de êxodo rural. Beleza? Então vamos saber o seguinte. População sai do campo. Direciona para onde? Ela vai direcionar o quê? Para a cidade. Ela vai direcionar para a área urbana. Então, quando ela sai do campo e direciona para a área urbana, eu tenho o que é chamado de êxodo rural, né? Então, beleza. Tranquilão?
Então vão continuar seguindo essa onda aí do êxodo rural. Ok. Vamos lá então, Elmer. O que é urbano? Certo? O que é urbano? Se a gente pegar algumas bibliografias, a gente fala assim, urbano é o que está na cidade. Pô, não tá certo, não tá errado, mas tá incompleto. Né? Tá incompleto aí. Vão entender basicamente aqui, quando a gente falar de questão urbana, a gente vai entender que eu não tenho área de produção de alimentos, eu não tenho produção. Então, nesse caso, eu vou entender que essa parte de produção, lembrem, plantio e produção para facilitar para vocês. Então, plantio e produção de alimentos eu tenho onde? Lá na área, o quê? Rural, lá no campo. Mas minha mãe faz bolo e vende, mas é diferente. O trigo, ela que planta? Não, certo? O ovo vai ser ela que vai o quê? Ela que... mas ela pega lá. Não, mas é diferente. Eu estou falando de uma grande quantidade. Vamos ficar espertos em relação a isso. Então, vamos entender basicamente meio urbano e meio rural. É só isso. Tá. Se eu chego, por exemplo, vamos imaginar agora o seguinte, né? Então, você está me falando que Belo Horizonte também tem um espaço, o quê? Rural? Tem. Em torno de quanto? Em torno de 3%. Então, 97% de Belo Horizonte é urbano, em torno de 3% é rural. Beleza? Então, vão continuar seguindo aí, vem pra cá e vão continuar entendendo o que vai acontecer. Tá, urbano, maior que o rural. Campo, né? O pessoal sai do campo e foi para a cidade, gerou um êxodo rural. Fechou então. Aí, vão entender, como eu falei com vocês, que Belo Horizonte foi projetada para ser uma capital. Ok. Só que o que Belo Horizonte não imaginava é que ela teria uma população tão grande. Tão grande. Belo Horizonte tem uma população hoje, né, com os dados aproximados do IBGE, aí, a gente tem uma população em torno de 2,9 milhões. Mas eu vi no censo que era menos. Censo é de 2010, amigão. A gente está falando o quê? Com dado aproximado de 2018. Então, com dado aproximado de 2018, Belo Horizonte tem 2,9. A região metropolitana tem 5,9. Certo? Dado aproximado. É o dado aproximado de 2018. Certo? Então, vamos continuar seguindo essa ideia aí. Beleza? Quando eu puxar isso aqui para a gente verificar, né? A gente está verificando o que seria essa conurbação, a gente vai entender basicamente o que é uma conurbação. Então tá, Belo Horizonte, certo? Começou a crescer. Então cresceu, ó, vamos colocar aqui primeiro. Cresceu BH. Aí começou a crescer o quê? Começou a crescer, gente, vai ser só bolinha mesmo, viu? Contagem, Betim, depois Brumadinho, né? Nova Lima. E vou colocando cidade aqui, ó. Vamos colocando cidade. Certo? Olha o que acontece. As cidades, elas começaram a crescer de forma horizontal. Por que crescer de forma horizontal? Como assim? Você está me falando o quê? Que Belo Horizonte, ó. Belo Horizonte antes era só isso. Certo? Belo Horizonte antes era só isso. A população foi chegando. Belo Horizonte inchou. Olha lá, ó. Belo Horizonte inchou e começou a expandir. Só que Belo Horizonte ele foi expandindo como? Ela foi expandindo de forma horizontal. Certo? Ela foi expandindo de forma horizontal. Esse crescimento horizontal de Belo Horizonte, né? Ele foi o quê? Isso aí que origina a conurbação. Então, quem mais? Betim, Contagem, Nova Lima, todo mundo foi crescendo o quê? Foi crescendo de lado, vamos dizer assim.
foi crescendo de lado. Só você chegar assim, ó, chega e fala, por exemplo, quando a mulher chegar e falar pra você, você tá engordando, você vira pra ela e fala assim, não tô engordando, eu tô conurbano, né? Então eu tô conurbano, eu tô crescendo de forma horizontal. Então você tá conurbano. Aí ela vai procurar o que que é, mas aí até isso aí, né, você já conseguiu pelo menos dar uma respirada. Então você vai conurbar agora. Ninguém vai engordar mais, é conurbar. Então por quê? Lembrem, a conurbação é quando eu tenho crescimento horizontal. Então, quer dizer o quê? Que as cidades, na hora que elas começam a crescer, né, de forma horizontal, o que que acontece, Elmer? Quando elas começam a crescer de forma horizontal, elas têm a integração física. Então eu vou ter uma integração física. Como assim? Então, algumas áreas que estão conurbadas, você não consegue identificar a diferença se você não é de lá. Né? Então você vai imaginar, saiu o quê? Você saiu todo capial, lado, por exemplo. Ó, dependendo de onde eu falar, o pessoal vai achar ruim. Mas vou imaginar, eu saio lá do interior do norte de Minas. Saí de lá. Né? Nunca saí da minha casa, nunca saí lá de onde eu nasci. Aí eu vou lá para Belo Horizonte, certo? Cheguei lá em Belo Horizonte, aí comecei a andar. Tô achando que eu sou bonitão lá, né? Fui lá e comprei um tênisinho, uma calça, né? Tô andando lá, tirando onda de Belo Horizonte. Daqui a pouco, cheguei numa área que eu não conheço. Opa, aí eu tô achando que eu tô em BH. Só que aí eu lembro que eu não tô em BH. Vou perguntar ao pessoal, não, que você tá em Contagem. E ele, vixi, mudei de cidade. Aí ele vai pensar isso aqui na hora. Mudei de cidade. Né? Aí daqui a pouco ele pega um ônibus errado lá, caí em Betim. Gente, aí ele vai falar assim, lá onde eu moro eu tenho que pegar um ônibus para viajar, pegar a estrada. Lá onde ele tá, não. Então vamos observar o que existe essa integração física. E se existe essa integração, essa proximidade da questão física, é óbvio e é evidente que vai ter uma integração também da questão dos serviços. Eu vou integrar o serviço também, né? Então como que eu vou integrar esse serviço? Como que eu vou fazer isso? Eu integro também o serviço de transportes, né? Então eu integro o serviço de transportes. Por exemplo, Belo Horizonte e Contagem tem uma integração de quê? Do metrô. Mesmo que Contagem tenha somente uma estação, mas eu tenho integração do metrô. Certo? Então eu integrei. Então essa característica é importante. Vou observar o que mais que eu posso integrar. Posso integrar a questão econômica. Como assim? Lá nessa área eu tenho o quê? Na área industrial eu tenho Contagem, né? Vamos lembrar, eu tenho Contagem. Eu tenho Betim. Betim tem o quê? Fiat. Betim tem a Fiat. Só que se eu precisar do escritório lá da Fiat, né? Dessa área mais administrativa, dessa área de tecnologia, normalmente o pessoal, se ele quer ir para a questão tecnológica, ele não vai para Betim, não. Ele vai para onde? Ele vai para Belo Horizonte. Então, essas áreas mais tecnológicas e administrativas, ele vai para BH. Nossa, mas é longe. Não, é pertinho, tá do lado. Eu vou mostrar aqui para vocês. É bem pertinho. Então, isso aí é conurbação, certo? Integração física, integro a parte de serviços, vou integrar transporte, vou integrar economia, vou integrar também a vida das pessoas. Então, como que acontece com essa integração da vida das pessoas? Eu posso morar, ó, quer ver? Vou mostrar para vocês a imagem aqui, vocês vão falar, meu Deus. Olá, ó. Esse material aqui vai estar para vocês baixarem também, ver esse mapinha bonitão, tá vendo? Ó a região metropolitana aqui, ó. Aqui eu tenho Belo Horizonte, né? Aqui é BH. Aqui é, ó, Contagem, Betim, Ibirité, Nova Lima, Raposos, Sabará,
Santa Luzia, Vespasiano, Ribeirão das Neves, Confins, Lagoas... Opa, você falou Confins aí? Falei Confins. Ué, eu sempre achei que o aeroporto de Confins era em Belo Horizonte. Não, o aeroporto de Confins fica no município de Confins. Então, ó, pra você ver, onde que o aeroporto tá em Belo Horizonte, tá aqui embaixo. Ah, tá. Então, quer dizer que eu posso o quê? O aeroporto é aqui e vai pra cá, pra Belo Horizonte. Rapidão. Rapidão. Olha lá, Pedro Leopoldo. Olha lá, ó, Brumadinho, né, que teve aquela catástrofe atualmente. Taquaraçu de Minas, né? Então, toda essa área em laranja aqui, o que que acontece? Ela vai fazer parte de quê? Ela vai fazer parte da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, é a região metropolitana. E como que acontece essa onda de conurbação aí? Quer dizer que essas áreas, elas estão integradas, ó. Elas estão integradas a uma área central. Qual que é a área central que elas se integram? Belo Horizonte, certo? Então elas se integram à cidade de Belo Horizonte. Quando eles fazem essa integração com a cidade de Belo Horizonte, quer dizer o seguinte, quer dizer basicamente que uma pessoa que mora em Betim, em Contagem, em Nova Lima, né? Ela pode sair dessas cidades e trabalhar em Belo Horizonte. E ela volta todo dia. Então ela trabalha, ela estuda, né? Da mesma maneira, uma pessoa de Belo Horizonte pode sair para Betim e para Contagem, trabalhar e voltar todo dia, beleza? Só que aí, quando ela faz isso, aparecem duas coisas importantes. A primeira coisa vai chamar basicamente de movimento pendular. Por que pendular? É igual aquele pêndulo do filme de terror, ó. Fica lá movimentando. Você lembra aquele filme de terror que aparece normalmente? Todo filme de terror tem aquele relojão, fica aquela coisinha balançando. Vai e volta, né? Vai e volta. Aquilo ali é um pêndulo, certo? Então, a pessoa sai. Vamos imaginar. Imaginar que vamos pegar a cidade aqui. Vamos pegar a cidade de Nova Lima, né? Que tem o Vila Nova. Saí lá de Nova Lima agora, né? Saí de Nova Lima. Aí fui o quê? Fui trabalhar em Belo Horizonte. Trabalhei em Belo Horizonte o dia inteiro. Certo? Cheguei em Belo Horizonte lá 8 horas. Trabalhei em Belo Horizonte de 8 até... Vou pôr aí, de 8 às 18. Não voltei em casa nem para almoçar, né? Almocei lá em Belo Horizonte mesmo. Depois, o que que acontece? Depois eu saí e fui para a faculdade. Saí do serviço e já fui direto para a faculdade. Terminou a faculdade, eu volto o quê? Para Nova Lima. Certo? Faço isso com habitualidade, né? Então vou fazer isso todo dia. Beleza? Beleza? Vou fazer isso com habitualidade. Quando eu faço isso com habitualidade, eu vou chamar isso de quê? Eu chamo isso de movimento pendular. Certo? Lembrem uma pegadinha. Acontece muito em área conurbada, mas não só em área conurbada. Vão imaginar o seguinte. Imagine que a minha cidade, ela não tem uma faculdade, né? Vão imaginar, isso acontece muito no norte de Minas, acontece muito o quê? Em áreas o quê? Vai acontecer muito em cidades universitárias, polos universitários. Vamos pegar a questão de Montes Claros, no norte de Minas, né? Vamos pegar a questão de Montes Claros, que é bom de falar. Vou imaginar aqui, Bocaiúva, Glaucilândia, Porteirinha, o que mais que a gente pode pegar aqui perto? Juramento, Coração de Jesus, não tem a faculdade, não tem o curso que você quer. Mas em Montes Claros tem Unimontes. Unimontes, Funorte, Santo Agostinho, né? Então tem várias faculdades. Então, beleza. A pessoa, aí, ó, fazendo propaganda pro pessoal também, ó. Aí tá, o que que acontece? A pessoa sai de ônibus, vai para Unimontes, estuda e volta. Estuda e volta. Então, essa característica de fazer esse movimento com habitualidade gera pendularidade. Beleza? Isso aqui gera pendularidade.
certo? Só que tem uma coisa que tem na área conurbada que não tem nessa área, que é só pendular. Qual que vai ser? Uma questão que a gente vai chamar de cidade dormitório. Cidade dormitório é quando a cidade, ela serve o quê? Uma cidade de menor importância, né? Vamos dizer assim. Ou então uma cidade que eu vou desenvolver. Olha para você ver, eu moro em uma cidade e desenvolvo as minhas atividades econômicas em outra. Vamos pegar agora, deixar Nova Lima lá de boa. Vamos pegar o que aqui? Vamos pegar Ibirité. Saio de Ibirité todo dia. Vou para Betim, né? Vou para Betim, desenvolvi minhas atividades lá em Betim, né? Trabalhei em Betim, depois trabalhei em Betim, depois fui para a faculdade em Betim, beleza. Trabalhei, fui para a faculdade, volto a Ibirité só para dormir, no outro dia desenvolvo a mesma coisa. Semana inteira. Então, qual que é a minha, mesmo eu morando em Ibirité, qual que é a minha cidade de dormitório? Ibirité. Por quê? Porque eu vou em Ibirité só para dormir. Quando eu vou em Ibirité só para dormir, aí caracteriza que Ibirité é a minha cidade, o quê? Dormitório, mesmo eu morando em Ibirité. Olha que bacana aí, certo? Então a gente tem que ficar esperto em relação a isso. Beleza? Chama-se cidade dormitório. Ok? Vamos seguir e ver se tem alguma questão aqui para a gente resolver para facilitar o entendimento seus. Olha lá, ó. Opa, primeira. O que é uma cidade dormitório? Cidade onde, por conveniência, se alojam as pessoas que passam o dia em outra cidade mais importante e aí exercem alguma atividade. Opa, pode ser estudo ou trabalho. Cidade ou aglomeração suburbana, vixe, onde, por conveniência, se alojam as pessoas que passam o dia em outra cidade menos importante e exercem alguma atividade. Qualquer cidade de uma área conurbada ou cidades onde o processo de verticalização supera o de horizontalização. Vamos na letra A. Cidade onde, por conveniência, se alojam as pessoas que passam o dia em outra cidade mais importante e aí exercem alguma atividade. Quando fala em aglomeração suburbana, a gente já começa a olhar assim meio assim, né? Onde por conveniência se alojam as pessoas que passam o dia em outra cidade menos importante. Não quer dizer que a cidade seja menos importante, né? A gente não está falando aqui que a cidade ela tem que ser menos importante, ó. A gente vai falar o quê? Que uma cidade é considerada mais importante do que a outra. Não é que a outra cidade seja menos importante. É mais importante para a pessoa que está exercendo o quê? A atividade. Cadê a outra? Vamos ver. Ó, cidades onde o processo, qualquer cidade de uma área conurbada, qualquer cidade complica. Então seria qualquer cidade ali, aí você não teria o quê? Uma característica básica para eu falar o quê? Qualquer cidade de uma área que está conurbada, então complica, né? Porque qualquer cidade, ela seria o quê? Uma cidade dormitório. Então sairia até Belo Horizonte, que é mais, vamos dizer, Belo Horizonte que é um centro econômico, seria cidade dormitório, e não é. Cidades onde o processo de verticalização supera o de horizontalização. Verticalização é bom a gente ficar esperto com essas duas palavras. Horizontalização é quando eu tenho o crescimento horizontal, para crescer de lado, né? Vai crescer de lado para ter integração física. Verticalização, o que é verticalização? É quando eu tenho a construção na parte para cima. Lembrem, só o céu é o limite para construir, né? Então, verticalizar é construção de prédios. Então, vou imaginar, eu tenho uma cidade, né? Vamos pegar a questão de Curvelo. Curvelo tem um prédio só. Vou imaginar Curvelo endoida de uma hora para outra. Então, você chega lá em Curvelo e derruba a Curvelo inteira. Beleza? Tem um prédio, né? Tem cidade que não tem nenhum. Mas vou imaginar que derruba a Curvelo inteira e começa a construir só prédio. Certo? Construir só prédio quer dizer que a cidade está verticalizando. Certo? Aqui, ó, a gente vê o movimento
a gente vê a evolução o quê? De movimentos aqui. De movimento pendular, ó. A gente está vendo o movimento pendular. São dados do IBGE, né? A gente vê o movimento pendular que acontece o quê? Lá na região de Belo Horizonte. Lá na região metropolitana de Belo Horizonte, certo? É o BH tá onde? BH tá aqui, ó. BH tá na hora que a galera tá saindo mais. E agora? Ó a bagunça, ó. Tá vendo como que acontece? Acontece dessa maneira mesmo. Nota, o saldo considera apenas as pessoas que se deslocavam para o trabalho e retornavam aos seus municípios diariamente. Brasil, IBGE, Ata, Censo Demográfico 2010. O fluxo migratório representado está associado ao processo de fuga de área degradada, inversão da hierarquia urbana, inversão de hierarquia urbana, e hierarquia urbana quer dizer que o urbano está por cima do... O quê? Está por cima do rural, beleza? Como? Quer dizer que o urbano tem mais pessoas do que o rural, certo? Busca por amenidades ambientais, melhor qualidade, o quê? De vida, no ponto de vida na questão ambiental. Conurbação entre municípios contíguos, ou seja, quer dizer que os municípios, eles estão o quê? Eles estão juntos, né? Então, por isso, eles estão conurbados. Vamos marcar aí letra D. Lembre-se, conurbação, ninguém engorda mais, agora a gente só está conurbando. Olá, 3. O que é movimento pendular? Movimento que ocorre às vezes e somente para o trabalho. Movimento contínuo, né? Ali é contínuo, viu, gente? Contínuo em áreas conurbadas ou não para trabalho ou estudo. Né? Isso aqui é contínuo, viu? A galera aí precisa comentar, não. Lembra o seguinte, ele é contínuo, viu a palavra? Movimento contínuo em áreas conurbadas ou não, para trabalho ou estudo. Movimento que ocorre somente durante o dia para estudo, ou movimento que acontece somente em áreas conurbadas. Vamos lá. No caso de Belo Horizonte, da região metropolitana, acontece numa área conurbada, né? Vai acontecer numa área conurbada. Mas o movimento pendular, ele pode acontecer em áreas que também não estão conurbadas, certo? Em áreas que não são conurbadas, desde que aconteça o movimento com habitualidade, certo? Então vão ficar esperto demais aí. Essa é a dica nossa para hoje. Lembrem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, beleza? Deixe o seu like aí, ó, estoura o dedo no like, quanto mais like vocês derem, pra gente é melhor. Passa pro amigo também, estudem pro concurso e lembrem, para você adquirir o curso, vai estar escrito aí, entre no site, adquira o curso, aulas com material exclusivo, qualidade exclusiva, LJ Aulas, certo? Buscando sempre a sua aprovação.